O nosso Viva Bem está começando e nós vamos falar de um assunto muito importante. O nosso tema de hoje é sobre AVC, o acidente vascular cerebral, mais conhecido popularmente como derrame. Segundo uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia em 2012, em 8 capitais brasileiras, o AVC, assim como o câncer e o tabagismo e os acidentes de trânsito, são a principal causa de morte no Brasil, na opinião dos entrevistados. Já a Organização Mundial da Saúde alerta que 1 em cada 6 pessoas no mundo terá um AVC em sua vida. E a cada 6 segundos, uma pessoa morre em decorrência de problemas cerebrovasculares. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o neurologista Luiz Marrone, neurologista do Hospital São Lucas da PUC. Para iniciarmos a nossa conversa hoje, Dr. Marrone, afinal, o que é o acidente vascular cerebral? A gente conhece, como eu disse no início, né, por derrame, mas o que é isso, doutor? Bom, o acidente vascular cerebral, ele pode ser dividido em 2 grandes grupos, que seria o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, ele acontece quando, por exemplo, acontece o entupimento de um vaso sanguíneo, o entupimento de uma artéria cerebral, e uma região do cérebro fica sem receber circulação adequadamente. Já o AVC do tipo hemorrágico acontece o contrário, vamos dizer assim, chega sangue demais e uma artéria se rompe, levando a um sangramento dentro do cérebro. Os 2 tipos são chamados de AVC. Um AVC isquêmico, que é mais comum e, vamos dizer assim, tem mais possibilidades de tratamento a serem feito nesse subtipo, e o AVC hemorrágico, que é menos comum e tem uma fatalidade muito maior. Ok. No ano passado, por exemplo, no Brasil, como eu havia falado antes, no Brasil, no último ano, 100 mil pessoas faleceram, foram a óbito por causa do acidente vascular cerebral. É assustador. E agora nós vamos acompanhar a conversa que a nossa produção fez nas ruas de Porto Alegre com as pessoas, se elas conhecem realmente quais são as causas de um AVC. Eu vi na televisão, mas nem lembro mais como é que é. Eu acho que é isso, né? A pessoa fica tonta, sobe, a pressão alta, no caso, provoca o AVC, né? Olha, até teve há poucos dias, a minha sogra teve como é que se diz, um AVC transitório na minha frente. E ela teve uma paralisação, assim, parcial, até não falar, a língua parece que ficou pesada. Foi o que eu notei. Acredito que impossibilidade física, né? Capacita a pessoa, né? É isso? Eu já tive AVC. Senti uma dor, tal, e foi rápido, não teve problema nenhum. Felizmente foi bem leve o AVC que eu tive. O que o senhor sentiu? Eu senti um desconforto, né? E começou a dificuldade para falar. E aí eu fui pro médico e ele me resolveu o problema, graças a Deus. Pois é, doutora, a gente ouvindo as pessoas, né? Elas deram algumas dicas aí, e 2 delas falaram na questão da fala, da dificuldade da fala, uma dor. Nós não falamos ainda desse AVC transitório. Será que foi isso que aconteceu com esse senhor? Pode ter sido o AVC transitório, também conhecido como AIT, ataque isquêmico transitório. E ele é uma isquemia, vamos dizer assim, acontece uma isquemia, um entupimento de um vaso que rapidamente se resolve. E a pessoa fica durante o tempo que o vaso está entupido, fica com muitos sintomas, e com a resolução espontânea desse problema, ela volta a estar normal. O chato é que o AIT é um grande fator de risco para ter um AVC. Então, as pessoas que já tiveram uma isquemia transitória têm que ficar de olho e fazer Estão mais propensas a terem um AVC mesmo? A terem um AVC, com certeza. Né? Tem algumas coisas que a gente sabe que são os fatores de risco para ter um AVC. Como uma das espectadoras falou, pressão alta é um grande fator de risco para ter um AVC. A diabetes é um outro fator de risco. O uso de cigarro é um grande fator de risco. E ter o colesterol ou triglicerídeos altos nos exames de sangue. Esses são 4 fatores de risco que levam a pessoa a ter um AVC, seja do tipo isquêmico ou hemorrágico. Esses 4 fatores de risco têm como serem abordados pelo médico. Usar um remédio para baixar a pressão, para controlar o nível de açúcar, para baixar o colesterol, orientar a interrupção do consumo de cigarro. Esses fatores todos levam a ter uma redução
no nível de chance da pessoa ter um AVC. Tá, mas para a gente esclarecer mais a população, doutor, o somatório desses fatores, uma pessoa que tem 2 deles, uma pessoa que tem 1 deles, uma pessoa que tem os 4 fatores, esse somatório é um fator agregador para a possibilidade mais certa de ter? Quanto mais fatores de risco a pessoa tem, maior a chance dela ter um episódio AVC isquêmico. E a idade tem a ver, porque a gente vê assim, se surpreende com jovens tendo AVC, dos diversos tipos, como o senhor falou, pessoas de mais de 60. Qual é a maior incidência e por que em jovens? Vamos dizer assim, em jovens também acontece, mas quanto mais idoso, maior a chance de acontecer. A gente classifica até assim, em fatores de risco modificáveis e fatores de risco que a gente não consegue modificar. Ah, ok. Os fatores de risco modificáveis são esses que a gente já falou, a pressão alta, o diabetes, o colesterol e o cigarro. Mas tem alguns fatores que a gente não consegue abordar. O fator idade, quanto mais idoso for o paciente, maior a chance dele ter um AVC. E a história genética. Quem tem na família a história de pessoas que já tiveram infarto do miocárdio ou AVC, tem uma chance maior de ter um episódio de AVC. E essa chance maior tem a ver com o grau de parentesco entre pai e mãe, entre tios, entre avós, vai afastando também a possibilidade? Também sim, a gente considera esses familiares mais próximos, irmãos, pai, mãe, avós, basicamente só os familiares mais próximos. Bom, os mais idosos a gente já viu que tem maior chance de terem um AVC, independente dos 4 fatores? Independente dos 4 fatores, idade é um fator de risco isolado. Ok, só fator idade. Sobrepeso agrega um fator, doutor? Obesidade, não, os idosos, nós não conhecemos idosos obesos, né? Infelizmente a gente sabe disso, as pessoas morrem antes se continuarem obesos, né? Doutor, mas assim, a questão de homens e mulheres tem a ver também? Em algumas séries de casos reportados na literatura, parece que o homem é um fator de risco um pouco maior, mas depois de uma determinada idade, vamos dizer assim, depois que a mulher entra na menopausa, o fator de risco homem e mulher parece ser equiparado. E a questão da obesidade e sobrepeso, tem a ver? A questão da obesidade, normalmente a pessoa que é obesa pratica menos exercício, tem níveis de pressão maior, níveis de glicose maior nível de colesterol. Então, assim, o obeso, não só por ser obeso, mas por ter mais fatores de risco ao natural, ele acaba tendo um risco maior de ter um AVC. Mas uma diabetes controlada, uma pressão alta controlada, minimiza? Minimiza a chance de ter um AVC e no caso de acontecer um AVC, provavelmente ele vai ser em menor intensidade que o seria se acontecesse numa pressão descontrolada ou numa diabetes descontrolada. Isso é fundamental, porque as pessoas, assim, às vezes têm uma tendência de já serem mais pessimistas. Não, mas eu já estou obeso mesmo, eu tenho pressão alta. Mas se controlado, diminui. Com certeza. A prevenção do AVC, ela passa em agindo nesses fatores. Controlar a pressão, controlar a glicose, o diabetes, né, controlar os níveis de colesterol. E para os tabagistas interromper ou diminuir ao máximo possível o consumo do cigarro. Tá. Doutor, uma outra explicação, porque a gente às vezes, nós somos as pessoas que estamos próximas de uma pessoa que está tendo um AVC. Como é que me acende uma luz vermelha que pode ser um AVC? Quais os sintomas mais comuns e mais intensos que eu posso observar? Esse reconhecimento precoce do AVC é fundamental, uma vez que assim, existem alguns tratamentos que o paciente chegando rápido ao hospital, principalmente falando no AVC isquêmico, alguns tratamentos, se o paciente chega rápido ao hospital, podem até reverter o AVC. Como é que a gente reconhece um AVC? Em geral, assim, o AVC é um sintoma neurológico que acontece subitamente. De um momento para o outro, o paciente tem algumas alterações. Como foi dito, alterações de fala, o paciente começa a falar com a língua enrolada, ou então não consegue falar nenhuma palavra, fogem as palavras do paciente. Segunda coisa, um lado do paciente por vezes fica mais fraco, ou ele conta que aquele lado ele não está se sentindo bem, ficou anestesiado aquele lado do corpo, ou fica totalmente fraco e não consegue levantar o braço. E a outra coisa, por vezes surge um desvio do lábio, a pessoa fica com a boca torta. Né? Quase sempre tem esses sintomas? Não necessariamente quase sempre, mas a maioria das pessoas um desses sintomas acontece. Então, assim, até tem em algumas, por dizer assim, em redes sociais, em programas de prevenção nos Estados Unidos, era muito divulgado para como é que reconhecia um AVC precocemente. Pedia para o paciente, para a pessoa que estava suspeitando
de ter um AVC, dar um sorriso para ver como é que é, se a boca não desviava para algum lado. Eu já vi pedia para ela já levantar os braços para ver se só um braço levanta. E pedia para ela falar uma frase ou cantar uma música, né, falar o seu nome, para ver como é que ela estava a dicção dela. Quanto tem um tempo médio desse atendimento para as sequelas serem minimizadas também, ou não haver sequela? A gente sabe que o paciente que chega a um hospital e que é tratado em até 4 horas e 30 minutos do início do sintoma, ele vai ter vamos dizer assim, uma melhora funcional muito mais importante do que o paciente chega depois desse tempo. Por que isso? Porque existem no hospital, em grandes hospitais, umas medicações que a gente chama de trombolíticos. O trombolítico é uma medicação que pode ser usada para tratar o AVC isquêmico e, vamos dizer assim, dissolver o entupimento de um vaso. Só que ele tem um tempo limite para ser usado, que é de 4 horas e 30 minutos. Então, o que é o ideal? Que a pessoa que tenha um sintoma desse que a gente discutiu, alterar a fala, ficar um lado mais fraco ou sem sentir, ter um desvio no lábio, procurar um hospital com maior velocidade possível. Tá. E tem outro sintoma, por exemplo, o senhor falou aí na boca, nos braços, mas tem a ver também com os olhos? Por exemplo, a pessoa dizer assim, estou perdendo a visão, não estou enxergando, ou está se modificando as figuras na minha frente? Pode acontecer também. Esses que a gente falou anteriormente são os sinais mais comuns. Certo. Mas no caso de AVCs que acontecem pegando a região posterior do cérebro, o grande sintoma da pessoa é a alteração visual. Ela fica sem enxergar. Né? Então isso é um dado. E pode ser só o único sintoma naquele momento? Pode ser o único sintoma, infelizmente pode ser o único sintoma, a pessoa perdeu a visão. E isso, por vezes, leva um tempo, vamos dizer assim, um atraso no reconhecimento, que isso é um AVC, e num atraso de tratamento para esse então paciente. Tem a ver com a localização... Com a localização cerebral explica o sintoma do paciente. O mais comum é alterar a fala, é a comissura labial, o lábio desviar para um lado e o paciente não conseguir levantar um dos braços, um braço ficar paralisado. Esse é o mais comum. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco, isso para todas as idades? Para todas as idades. Então é um alerta grande. Todos nós podemos estar atentos e ajudar qualquer pessoa, seja dentro de um ônibus, seja na rua, seja em casa, seja no serviço. Esses sintomas é um alerta, procure ajuda. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. A gente está fazendo de tudo para esclarecer e prevenir e trazer mais vida com mais qualidade. Nós continuamos a nossa conversa com o médico Luiz Marrone, neurologista do Hospital São Lucas da PUC, sobre o AVC. Mas antes nós vamos a mais uma enquete feita com as pessoas nas ruas de Porto Alegre. Olha, eu não sei se saberia identificar, porque eu acho que eu confundiria talvez com derrame, alguma coisa dessa ordem, né? Mas, sinceramente, não sei lhe dizer, assim, precisamente, eu acho que eu não ficaria sem ação até, não saberia. Ter um amigo com esse problema e eu achei que ele era bêbado. E no fim ele estava tendo um AVC. Sei que é uma veinha que estoura, acho que não é no cérebro, alguma coisa assim. Mas os sintomas exatos, acho que podem ser confundidos com várias coisas, não pode? Esse é o problema. Eu não tenho, sabe, nem a ideia, mas eu acredito que a pessoa venha, né, a falar, conversar sozinho, né, esses vários, entendeu? Eu acho que a razão começa por aí, né? Saber se a pessoa, né, começa a falar sozinho, já fica, quer dizer, aí a velhice antes do tempo. Pois é, as pessoas, por mais que a gente fale, a gente nota, doutor, que as pessoas ainda têm uma certa confusão, confundir, né? Não saber, confundir com derrame, quando a gente falou no início do programa seria a mesma coisa, né? Mas assim, para clarificar mais para as pessoas, para esclarecer mais para as pessoas, buscar ajuda, na dúvida se busca ajuda, essa confusão está bêbado, não está bêbado, mas se busca ajuda? Com certeza, o ideal é a pessoa se deslocarem esse paciente, essa pessoa que está tendo um AVC, o mais rápido possível para um hospital. Em hospitais tem alguns exames como a tomografia, a ressonância magnética, conseguem fazer um diagnóstico bastante precoce do que está acontecendo. Então, assim, quanto antes esse paciente chegar no hospital, melhor são as possibilidades de tratamento para ele, né? O ser reconhecido como uma pessoa alcoolizada
é algo muito comum, porque a pessoa que tem um AVC subitamente muda a voz e ela começa a falar mais lentificada ou errando palavras, e por vezes ela é confundida com alguém alcoolizado. Né? A gente tem que fugir desses rótulos, né, doutor? Eu acho que assim, isso tem que pensar normalmente quando é uma pessoa que chega no hospital, eu trabalho no Hospital São Lucas, no Hospital São Lucas essas são as colocadas como as últimas possibilidades. Primeiro a gente faz uma exclusão das causas mais graves. Certo. E a causa mais grave é o AVC, que infelizmente é uma situação bastante comum. E quanto tempo a pessoa fica com esses sintomas? Por exemplo, esses sintomas, eles vão se aprofundando? Por exemplo, começou a entortar um pouquinho a boca, isso aumenta ou não? Ou fica nesse mesmo nível? Por vezes, assim, em geral, depois de um tempo estabiliza o déficit que a pessoa apresenta. Por vezes esse déficit vai perdurar para o resto da vida da pessoa. Hoje a gente sabe que assim, o AVC é a principal causa de incapacidade, além de ser a principal causa de óbitos no Brasil, é a principal causa de incapacidade definitiva da população brasileira. Infelizmente, muitas dessas pessoas ficam com o lado mais fraco de maneira definitiva. Não conseguem mais recuperar. E isso tem a ver com o tempo de atendimento? Tem a ver com o tempo de atendimento. Vamos dizer assim, não em todos os casos, mas quanto mais rápido for o atendimento dessas pessoas, mais efetivo a gente consegue ser para evitar que surjam sequelas definitivas. Com certeza. Né? E a gente sabe assim que é um percentual muito baixo das pessoas que conseguem fazer um melhor tratamento. Né? A gente tem uma estatística em grandes hospitais, em média, apenas 6% das pessoas que têm um AVC isquêmico são tratadas com a melhor medicação. Por que disso? Porque a pessoa demorou para chegar no hospital, pensou que era uma situação que ia passar e ficou esperando resolver em casa e só foi para o hospital horas depois. A gente perde o fator principal, que é o tempo. Ou seja, eu ia lhe perguntar exatamente isso. Quando se nota isso, se senta a pessoa para esperar essa remoção ou faz imediatamente a remoção num qualquer carro? Da maneira mais rápida possível. Se a maneira mais rápida for uma ambulância, e com a ambulância a maneira mais rápida for um carro e no carro. E pode ir sentada, não tem a ver deitar a pessoa? Eu digo assim, preferencialmente deitada. Isso aqui é fundamental para a gente. Preferencialmente deitada. Deitado, E com certeza o transporte de uma ambulância traz muito mais qualidade, porque já vão fazendo o atendimento. Mas nem sempre vamos ter. Mas nem sempre isso está acessível no tempo que a gente gostaria que tivesse. Claro, doutor, a gente falou assim, o atendimento mais rápido, menos sequelas. Menos incapacidade. Menos incapacidade. Mas lá também, no atendimento médico, esses exames que o senhor já citou são fundamentais de imediatamente a pessoa passar por exames. Os medicamentos, a gente sabe que medicina, a gente falando em medicina, a cada 6 meses, num tempo médio, as coisas mudam. Com certeza. E o Brasil está muito adiantado também, a gente vê aqui pelas entrevistas. No tratamento do AVC, o Brasil é reconhecidamente um país que tem uma qualidade muito boa, né? Vamos dizer assim, um nível como dos Estados Unidos e de países europeus. Né? Vamos dizer assim, o que nos chama a atenção é que assim, nós temos um tratamento de ponta nos hospitais que a população não sabe desse tratamento e acaba não chegando a tempo. Né? E a outra situação que nos deixa bastante chateado é quanto ao seguinte, da mesma maneira que a pessoa que tem um AVC tem um suporte, um tratamento super avançado, às vezes a gente vê na rede básica de saúde, controlar a pressão arterial, controlar o açúcar, que são coisas assim, de muito menor custo, de muito mais fáceis de se fazer, que não são feitas adequadamente. E isso vão levar as pessoas no futuro a ter uma isquemia cerebral ou uma hemorragia cerebral, um AVC. Ou seja, fica muito claro para nós, que o doutor está nos trazendo essa informação importante, é que os hospitais detêm normalmente esses recursos, mas as pessoas não levam a pessoa que está tendo um AVC a tempo muitas vezes. Esperam muito, né, doutor? Ou tem uma demora para chegar até o grande hospital onde pode ser feito esse tipo de tratamento. Né? Eu acho que assim, o que a população tem que saber é que existe esse tipo de tratamento. A pessoa que tem um AVC dentro de grandes hospitais tem medicações que podem ser usadas para reverter o AVC. A questão fundamental é o tempo. E a pessoa vai ter que tomar medicação para o resto da vida? É uma medicação, na verdade, sim. Tem algumas medicações que provavelmente ela vai ter que usar cronicamente. Certo. Mas as medicações que a gente usa para reverter AVC são medicações injetáveis. E imediatas. Imediatas em uma infusão só. Né? Faz naquele momento. Né? Mas assim, o que a gente contava é que da mesma maneira que existe um tratamento muito avançado no hospital, o mais importante seria a gente prevenir
atuar lá na rede básica. Então estamos nos últimos minutos do programa, prevenção. Prevenção do AVC, a gente tentar evitar controlar a pressão alta, praticar exercício físico, controlar níveis de açúcar, cuidar da dieta, porque um dos grandes fatores de risco é a elevação de colesterol, né? Evitar o cigarro. Talvez assim, a gente prevenir é melhor que remediar essa situação. Com certeza, com certeza. E eu estava lendo uma reportagem até nesses últimos dias, o número de mulheres fumantes já equiparou os homens fumantes. E as mulheres estão tendo mais AVC em função disso também, doutor? E da obesidade? Vamos dizer assim, estão tendo um nível de AVC igual ao dos homens, né? Antigamente a gente sempre ouvia que o AVC era mais comum em sexo masculino. Hoje, no hospital onde eu trabalho, o número de mulheres e homens se equivale. Bom, as mulheres, há muitos anos, a gente luta pela igualdade, né? Essa igualdade a gente não queria, sabe, doutor? Mas é que é evidente, nessa busca da igualdade, na busca de tomar todas as atitudes que os homens tomam, né? Inclusive essas nocivas, como por que fumar tanto, né? E a gente vê jovens fumando. Esse cigarro, começado lá na adolescência, no início da fase adulta, prejudica mais lá na terceira idade, doutor? Com certeza, e o paciente que já fuma mais tempo tem muito mais dificuldade em abandonar o tabagismo, né? A pessoa que já tem 30 anos de fumo tem muito mais dificuldade para abandonar o cigarro. Mas toda hora é hora, né? Mas toda hora é hora, existem tratamentos que ajudam a pessoa a parar de fumar. Então, toda hora é hora, e quanto antes, melhor. A gente está falando aqui de um problema, né? O acidente vascular cerebral, mas a gente sabe que o cigarro traz muitas outras situações preocupantes e causa de morte, né? Com certeza. Claro. Vamos dizer assim, o AVC e o infarto miocárdio por um lado, mas muitos outros problemas pulmonares, neoplasias, cânceres, né? Então, a gente tem que o cigarro é um grande inimigo. Claro, a gente sabe que o esclarecimento, que o conhecimento é que nos leva a ter mais vida com mais qualidade, né, doutor? Com certeza. A gente está trazendo aqui informações importantíssimas. A gente não gostaria de ouvir mais, que nem a nossa telespectadora que falou assim, eu ouvi na TV, mas não me lembro mais. A gente quer que vocês lembrem que o Viva Bem está aqui para trazer essas informações para vocês. Doutor, um último recadinho para as pessoas, que nós estamos no último minuto do programa. Eu acho que assim, o fundamental é a gente trabalhar com a prevenção. Se a pessoa tiver um AVC, com certeza se desloque o mais rápido possível para dentro de um grande hospital para tentar fazer algum tratamento para reverter esse problema. Claro. Mas o fundamental, cuidar da pressão alta, níveis de açúcar, diabetes, cuidar níveis de colesterol e cigarro. Perfeito. Doutor, assim a gente termina o Viva Bem. Me dê aqui a sua mão que a gente vai terminar de mãos dadas, que é assim que eu gosto, porque de mãos dadas é que a gente consegue realmente resolver os conflitos mais tranquilamente. Muito obrigada pela sua participação no Viva Bem. E Viva Bem, porque a gente merece, né?